Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre três grandezas da eletrostática. Queria falar para vocês de força, como eu falei da eletrostática, né? Então tem a força elétrica, o campo elétrico e o potencial elétrico. Observa que são três grandezas interligadas. Eu consigo fazer relação com essas três grandezas. A força elétrica a gente chama de FE, força elétrica, campo elétrico e potencial. Olha. Uma coisa interessante para você perceber, a unidade de força, acredito que todo mundo saiba, né? Newton. A unidade de campo, ela pode ser escrita como Newton por Coulomb. Eu até costumo dizer para os alunos, né, que o campo elétrico, ele é uma maquininha, sabe aquelas maquininhas de refrigerante que você bota a moeda e sai um refrigerante? O campo elétrico é uma maquininha que você bota Coulomb e sai Newton, né? O potencial elétrico, ele tem uma unidade chamada de volt, que também é dada pela letra V, né? Tanto a grandeza quanto a unidade tem a mesma letra, tá vendo? Esse volt, ele é Joule por Coulomb. Então eu costumo dizer que o potencial elétrico, ele é uma maquininha que quando você bota Coulomb, ele te entrega Joule. Então eu tenho força, campo, potencial. Outra coisa também que você tem que perceber aqui, ó, a força e o campo são vetores. O potencial, ele é escalar. O potencial, força e campo, vetores. Vamos colocar aqui. Observa uma coisa. Como o potencial é escalar, isso significa que quando você for fazer qualquer coisa com potencial elétrico, vai entrar o sinal. Então aqui no potencial elétrico, você coloca o sinal da carga para fazer as contas, tá? Aqui você vai colocar o sinal da carga. Seja ela a carga geradora ou a carga de prova, carga teste, que eu gosto de chamar de carga sofredora, tá bom? Seja a carga qual for, seja ela a carga geradora, a carga sofredora, a carga teste, a carga que for. Quando se trabalha com potencial, coloca o sinal dela. Quando se trabalha com força e campo, a gente não coloca sinal. Então, em força e campo, não coloca sinal. Aqui, as cargas entram em módulo. Fica fácil da gente guardar isso, porque é só você lembrar que como o vetor tem módulo, as cargas são em módulo. O potencial, por ser escalar, o escalar não tem módulo, né? Escalar é um número que pode ser positivo ou negativo. Lembrando, inclusive, que o negativo é menor que o positivo, né? Força e campo, eles não vão ter esse sinal. A força e o campo vão ter direção e sentido. É diferente, né? Uma outra coisa também interessante, olha só. Deixa eu puxar uma nova página aqui. Quando se fala da força elétrica, ela tem uma equaçãozinha muito tradicional. Equaçãozinha da força elétrica, olha só. A formuleta dela é K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado. Observa pela fórmula que existem duas cargas aí. O campo elétrico, ele só tem uma carga, observa. K, Qzão, D quadrado, olha só. E o potencial, ele também só tem uma carga, observa. O potencial também só tem uma carga. A gente, quando fala dessas três grandezas, a gente cita os dois tipos de carga possível, né? Tem uma carga que se chama geradora, o próprio nome já está dizendo, né? Essa carga Qzão, se ela for uma carga geradora, isso significa que ela está gerando a ação do campo. Veja só. É por isso que a gente percebe
que campo e potencial só dependem da geradora, tá vendo? Eu falei da geradora do campo, né, mas pode ser a geradora do potencial também, não só do campo. Então quando a gente fala em geradora, a gente pode tratar da geradora tanto no campo quanto no potencial. São grandezas muito abstratas, campo e potencial, pois elas não são vistas, né? Você não interage diretamente de uma maneira que você possa vê-las, né? Elas são grandezas abstratas. O campo está em todo lugar, assim como o potencial está em todo lugar. O campo ele é capaz de gerar essa força sobre a carga teste ou carga prova. Eu gosto de chamar ela de sofredora. Porque é isso mesmo, essa daqui vai sofrer a ação do campo. Enquanto tem uma que gera o campo, que é o Qzão, tem outra que sofre a ação do campo, que é o Qzinho, né? O nome correto dela é carga teste. O nome correto dela é carga de prova, carga teste. É exatamente para isso, ela serve para testar o campo, né? Quando eu estava falando para vocês aquela história do sinal, observa só, como força e campo são vetores, essas cargas aqui, ó, tanto Qzão quanto Qzinho vão entrar sem sinal, tá vendo? Você não vai botar sinal nessas cargas, porque elas estão em módulo. Assim como você também não vai botar sinal nessa, nem nessa aqui, ó. Essas cargas elas entram em módulo exatamente porque a gente está trabalhando com vetor. Agora, essa daqui, ela entra com sinal, porque essa é uma do potencial. Percebeu? Uma outra coisa também interessante de comentar, a gente está falando aqui de cargas pontuais, né? A gente está falando de Qzão, Qzinho, são cargas pontuais, são cargas sem dimensão. Tá bem? Quando a gente tem essas cargas pontuais agindo, a gente percebe que a relação é sempre inversa com a distância e direta com a carga. Tá vendo lá? Então, quanto maior a carga, maior se torna a força, maior se torna campo, maior se torna o potencial. Agora, quanto maior for a distância, menor se tornarão essas grandezas, porque é inversamente proporcional. Existe também uma relação entre essas grandezas. São duas relações importantes que eu tenho. Eu consigo relacionar força com campo, assim como eu também consigo relacionar campo e DDP. São duas equaçõezinhas assim, ó. A gente tem força elétrica igual a Q vezes E, e eu tenho DDP igual a campo vezes distância. São duas equaçõezinhas muito importantes. Tá vendo lá? Show de bola? Uma outra coisa também que a gente tem importante para comentar é o chamado campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é aquele que não é gerado por cargas pontiformes, mas sim por cargas extensas. Então, nós falamos de placas. São placas carregadas. Então eu vou ter uma placa positiva e a outra placa negativa. Então essa placa de cá, eu vou considerar ela positiva, olha só. A de lá é negativa. Observa que o campo elétrico ele sempre vai do positivo para o negativo, né? Então existe um campo elétrico aqui, ó, do mais para o menos. Observa, ó. Ele começa no positivo e vai lá para o negativo. Opa, volta. Ó, ele começa no positivo e vai lá para o negativo, tá vendo? O sentido do campo é esse aqui, ó. Ele vai do mais para o menos, olha. Tá vendo lá? Essas são as chamadas linhas de campo elétrico. Essas são as chamadas linhas de campo. Podem ser também citadas as linhas de força, porque a força ela é paralela ao campo. Então, como o campo elétrico é horizontal, as forças também serão horizontais. Só que as forças podem ser horizontais no mesmo sentido ou em sentido oposto ao campo. Depende do sinal da carga, né? Então, se eu colocar aqui uma carga positiva e se eu colocar aqui uma carga negativa,
a carga positiva vai sofrer a ação no mesmo sentido do campo e a carga negativa em sentido oposto ao campo. Essa aqui é a força elétrica, veja. Toda sofredora positiva sofre a ação da força no mesmo sentido do campo. Toda sofredora negativa sofre a ação da força em sentido oposto ao campo. Percebeu? Essa força elétrica, ela é a nossa força resultante, veja só. Aquela mesma da segunda lei de Newton, do F igual a ma, né? Então é muito comum da gente fazer isso aqui nas questões para descobrir a aceleração, quando existe a aceleração de movimento, né? Você faz Q vezes E igual a ma, tá vendo? Outra coisa também muito legal da gente citar aqui são as chamadas superfícies equipotenciais. Observa o nome, equipotencial significa mesmo potencial. As superfícies equipotenciais, elas são perpendiculares às linhas de campo elétrico, veja só. Então, essas superfícies aqui, elas são as chamadas superfícies equipotenciais. Eu desenhei 3 aqui, né? Mas tem várias. Eu só desenhei 3, a gente não enxerga, né? Está no ambiente, está no espaço. A gente não vê essas superfícies equipotenciais. Inclusive, a maior equipotencial é aquela mais perto do positivo, né? Então, se aqui nós tivéssemos um potencial A, aqui um potencial B e aqui um potencial C, o que eu poderia escrever é que o potencial de A é maior que o de B e o de B é maior que o de C, tá vendo? Deixa eu tirar esse campo elétrico daqui, por favor. Sai daí e vem pra cá. Boa! Tá vendo? Então eu tenho a relação sendo VA maior que VB, que é maior que o VC. Agora que eu vi que esse Bzinho veio pra cá. Aham, agora sim. Tá vendo? Conforme você vai no sentido das linhas de campo elétrico, tá vendo o campo elétrico aqui que a gente marcou? Como você vai no sentido das linhas de campo elétrico, o potencial vai diminuindo, tá vendo? Outra coisa também interessante é que nós temos uma equação de trabalho, né? Que é conhecida como... Ah, mas o trabalho igual ao quê, hein? Lembra? Trabalho igual ao quê? DDP vezes carga, né? Esse trabalho é no deslocamento que a carga possui entre as equipotenciais. Como assim, Vidal? Olha só. Vamos supor, vou desenhar aqui só as equipotenciais maiorzinha, tá? Só para a gente poder ver mais ou menos como é. Ó, são duas equipotenciais aqui, ó. Tá bom? São duas equipotenciais. Lembra que eu tinha desenhado lá VA? Opa, agora que eu entendi por que tá ficando assim. Agora sim. VA e VC, olha só, tá vendo? Então se eu tiver uma carga, por exemplo, que se desloca de A para C de forma retilínea, imagine que a carga se desloque assim, ó, de A para C, de forma retilínea. Eu pego uma carga Qzinho, ela se desloca entre os potenciais A e C de forma retilínea, tá bom? E vamos supor que eu pegue uma outra carga Qzinho, em que ela se desloque assim, ó, para o potencial C, olha só. Não interessa a trajetória, só interessa as superfícies equipotenciais. Só me interessa essa distância aqui. Então, o trabalho realizado é sempre o mesmo, porque ele só depende da DDP e da carguinha sofredora, e não da trajetória, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente olha para essa figura, eu tenho aqui as superfícies equipotenciais, veja só, eu tenho esse VA aqui, ó, toda essa linha tem o mesmo VA, tá vendo? Toda essa linha tem o mesmo potencial. Toda essa linha aqui, ó, também tem o mesmo potencial, mas um potencial menor que o de A, tá vendo? Então se uma carga se deslocar de A para B, independente da trajetória, essa carga vai ter sempre o mesmo trabalho realizado. Uma outra coisa também legal da gente comentar, lembra que eu falei para vocês dos sinais, né? Aqui no trabalho tudo tem sinal. Então, por exemplo, se a DDP for positiva e a carga for positiva, o trabalho será positivo. Agora, se eu tiver a DDP negativa
e a carga positiva, deixa eu botar aqui do lado senão não vai caber, eu agora tenho um trabalho negativo, né? Ou seja, o trabalho tem sinal, a DDP tem sinal, a carga tem sinal, porque são grandezas escalares. Quando eu estou aqui ó, na força elétrica, essa carga aqui ó, ela entra em módulo, exatamente porque na força elétrica eu trabalho com vetores. Belezão? Fica na paz da física aí.